na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Irmãos, nós sabemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu a Timóteo, né? Timóteo, um jovem. A Bíblia vai dar informação que ele é filho de uma mulher judia, né, Eunice, e de uma avó também que é judia, mas que, portanto, seu pai ele era grego, né? Até então, nós sabemos que pela primeira viagem de Paulo, porque Paulo teve 3 viagens missionárias, e os estudos relatam que pela primeira viagem de Paulo, né, a Listra, a Derbe, Paulo encontrou ali Timóteo. E foi ali que teve a conversão de sua mãe, de sua avó e provavelmente também de Timóteo. Alguns estudiosos dizem que Timóteo, ele se converteu ao cristianismo, né, aos 13 anos. Aí a Bíblia diz que novamente na segunda viagem de Paulo retorna a visitar Listra e Derbe, e ele escuta falar de Timóteo, né? 6 anos depois, alguns estudiosos dizem que 6 anos depois Paulo volta ao mesmo lugar e ouve falar um bom testemunho. Ele ficou maravilhado do crescimento espiritual que Timóteo teve. Então, a Bíblia disse que ele agora leva, porque os irmãos mesmo deram bom testemunho de Timóteo. Não foi Timóteo que falou de si, mas os irmãos que estavam ao redor de Timóteo deu bom testemunho a Timóteo. E a Bíblia vai falar que Paulo, né, nessa segunda volta, leva Timóteo. Então aí vai começar o ministério de um jovem, Timóteo. Alguns estudiosos dizem que Timóteo, irmãos, ele era tímido. E Timóteo vai a algumas igrejas, mas com Paulo. Só que no capítulo 4, aqui, Paulo manda Timóteo para Éfeso. E agora Timóteo não vai ter mais a companhia do seu instrutor. Não vai ter mais aquela segurança de um homem de Deus, de um homem que sabe de obra, de um homem que sabe fazer obra, irmãos. Porque o apóstolo Paulo foi o segundo maior missionário, tirando Jesus. Então Timóteo agora, um jovem, vai estar à frente de um trabalho. Um jovem tímido, mas que teve que vencer a sua timidez pelo seu chamado. E Paulo vai escrever nessa carta, dando algumas recomendações a Timóteo, né? Para Timóteo ele perseverar a boa doutrina, porque ali tinha algumas apostasias, né? Tinha alguns homens, Paulo vai dizer, hipócritas, que eles falavam mentiras. Então Paulo vai dar algumas instruções a Timóteo, por ser jovem, muitas das vezes por ser inexperiente, mas que estava ali diante da obra do Senhor para atender o seu chamado. E Paulo vai lhe dar algumas recomendações. E no versículo 12, irmãos, nós já adiantando muito, ele vai dizer: olha,
Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque geralmente onde tem homens maduros, mulheres maduras, um jovem ele não vai ter muito aquele espaço, né? Porque tem homens experientes, mulheres experientes, e não tirando a autoridade nenhuma, irmãos, com respeito, mas Paulo está dizendo isso porque ele sabia que alguns ali iam se opor contra o ministério de Timóteo, porque ele era um jovem. Aí ele vai dizer assim: ô Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. E esse significado de desprezar quer dizer menosprezar, é não dar importância. Irmãos, como é difícil, aleluia, ter um ministério na sua mocidade. É muito difícil. Como foi falado aqui, nós escutamos muitas pessoas dizendo: essa é a geração de fracos, é a geração de desobedientes, é a geração que não quer nada, é nada, irmãos. E eu também já falei isso aqui, porque eu passei 6 anos à frente da mocidade, e alguma vez eu falei também isso aqui, mas agora eu estou me retratando e pedindo desculpa, porque quando eu olhei para a palavra, eu vi que a mocidade, ela não é fraca, a mocidade, ela é forte. Irmãos, como é difícil ter um ministério na sua mocidade. E cá para nós, solteira, pior ainda. Irmãos, as pessoas elas não dão credibilidade ao teu chamado. Muitos não dão credibilidade ao teu chamado. Porque as pessoas olham para o jovem e vê jovens sem compromisso. Jovens que não querem nada. Eles olham para o jovem e sempre acham que há algo errado com o jovem, porque é jovem. Mas não é assim, irmãos. Sim, como foi falado, tem aqueles que não querem, tem aqueles que andam em desobediência, tem aqueles que andam em pecado, mas também tem aqueles que andam em retidão, tem aqueles que andam em santidade, tem aqueles que buscam, tem aqueles que adoram. Então ele vai dizer: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Irmãos, quando eu fui olhar para a Bíblia, aí eu vou relembrar algumas histórias de alguns jovens. Daniel, um jovem, mas a Bíblia vai dizer que ele colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ele era o quê? Um jovem. Davi, um moço jovem, que estava esquecido, mas estava esquecido por quê? Pelo homem, mas não estava esquecido por Deus. E foi chamado entre muitos para derrotar um gigante. Ele era o quê? Um jovem. Sadraque, Mesaque e Abednego era também o quê? Jovens. E quando eu vou olhar, a Bíblia vai dizer assim: jovens, sois fortes. Aleluia. A Bíblia vai dizer: jovem, sois fortes, porque vocês já venceram o maligno. Então, irmãos, olha como é interessante. Ninguém, pastores, líderes, jovens, senhor, senhora, crianças, ninguém despreze a tua mocidade. Mas Paulo vai dizer algo mais. Ele vai dizer: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Ele vai dizer assim: ser exemplo, quer dizer, ser um modelo dos fiéis, é daqueles que nos servem.
Aí ele vai dizer assim, ó. Ser exemplo dos fiéis. Aí ele vai dizer, primeiro, na palavra. Ele vai dizer, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo na palavra. Aqui, Paulo não está dizendo desta palavra, mas ele está falando no falar. É o falar. É como eu falo. Nesse mundo de gírias, de muitas gírias, a gente também tem que saber falar. Aí ele vai dizer assim, ó, Timóteo, tu tem que ser exemplo. Na palavra também, tu tem que saber falar. O cristão tem que saber falar. Me desculpe a expressão, mas eu não posso chegar. E aí, carniça? E aí, pivete? Paulo estava dizendo, Timóteo, tu tem que saber falar. Tu tem que ser exemplo na palavra. Porque o jovem que é de Deus, ele sabe como falar. Ele não vai usar gírias. Ele não vai usar dialetos. Ele vai dizer, tu tem que ter exemplo, Timóteo. Na palavra, como tu fala. Como é que nós estamos falando? Como é que eu falo com meu amigo, com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe? E aí, cara? Tu tá doido, mano? Vai dizer, Timóteo, tu tem que ser exemplo na palavra. Aí, outro ele vai falar, e Timóteo, não só na palavra, no trato. Ele está dizendo, no comportamento. E aí? Como é que está o nosso comportamento? Como é que eu me comporto diante da sociedade? Como é que eu me comporto diante dos membros da minha igreja? Como é que eu me comporto diante do meu líder? Diante do meu pastor? Ele disse, ó Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, mas para ninguém desprezar, tu tem que dar exemplo. Na palavra, no trato, quer dizer, no comportamento, aí ele vai dizer mais, na fé, ele vai dizer, no amor de Deus, no Espírito, aí ele vai dizer, sabe o que mais? E na pureza. Aí agora o bicho aqui pegou. Porque nós conseguimos até dar bom exemplo na palavra, no espírito, no trato. E agora vem a pureza. E aí? Aí que pega, irmãos. Irmãos, como é difícil. Parece aqui, parece assim até algo irônico com o jovem do século XXI, jovem ser puro. Isso é palhaçada. Isso é algo anormal. É isso, é caretice. Um jovem do século XXI ser puro. Aí ele vai dizer assim, tu tem que ser também puro. Aí é aqui que muitos jovens estão perdendo. É aqui que muitos da mocidade estão perdendo. Porque, irmãos, o século XXI, onde a pornografia está estampada nas televisões, nos filmes, nas novelas, nos TikToks, nos Instagram da vida, nos Facebook. E como é que está você relacionado à pureza? Como estamos nós relacionados à pureza? Porque a juventude representa a pureza da igreja. Ele vai dizer, Timóteo, ninguém despreza, Timóteo, a tua mocidade, mas tu tem que ser um exemplo. E quando chega aqui, irmãos, eu vi uma deficiência de muitos jovens.
Irmãos, eu sou jovem e eu sei como é. E muitos de nós têm perdido a pureza. Nas conversações, naquilo que vimos, naquilo que ouvimos. Porque ele diz também na palavra, muitas das vezes os jovens conversam conversas que não são para conversar. E aí, nós vamos perdendo a pureza. E muitos já estão perdendo, irmãos. Isso é um fato, é uma realidade. Muitos já perderam a pureza para pornografia, para masturbação. Eu já ouvi jovens dizer: Deus perdoa, eu sou jovem, isso é normal. Irmão, Deus perdoa nada. Deus perdoa se tu pedir perdão e se arrepender. Mas se tu ficar nessa prática, Deus ele não perdoa. Porque Deus não tem negócio com pecado, irmãos. Deus tem negócio com o pecador. Mas com o pecado ele não tem nada. E muitos têm perdido a pureza. E como é que eu permaneço com a pureza? O que é que lá no Salmo 119 vai falar? Vai perguntar, Salmo número 119, no versículo 9 vai dizer: como purificará o jovem? O seu, fazendo o quê? Observando segundo a sua palavra. Irmãos, parece até algo chato quando alguém vem falar disso. Mas é algo que é da nossa atualidade e precisa ser falado. Não se tem pureza sem oração. Não se tem pureza sem observar a palavra. Um jovem, ele não consegue vencer as paixões da mocidade, que o próprio Timóteo, lá em 2 Timóteo vai falar, dizendo: Timóteo, tu foge das paixões da tua mocidade. Então ele estava querendo dizer que na mocidade a gente já tem muitas coisas, muitos desejos, e que nós temos que fugir. E ninguém foge se não tiver na oração. Ninguém foge se não ler a palavra. E muitos têm perdido a pureza. Aí ele vai continuar e dizer assim: olha o que Paulo vai dizer: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, Timóteo. Ele vai dizer: persiste em quê? Eu leio livro, eu leio revista, eu leio tudo quanto for. Eu leio o livro em 2 dias, um dia, mas quando eu vou ler a Bíblia, aí o bicho pega, né, irmãos? Aí dá um sono, aí dá um cansaço. Mas Paulo está dizendo: persiste, Timóteo, em ler, em exortar e ensinar. Aí no versículo 14, já passou, vai dizer assim, ó, já estou terminando. Aí no versículo 14 ele vai dizer assim, ó: não despreze o dom que há em ti. No 12 ele disse: ninguém, ele está falando para os outros, agora ele está falando para Timóteo: tu não despreze o dom de Deus que há em ti. Aleluia. Mocidade, não despreza o dom de Deus que há em ti. O que é um dom? Um dom é uma dádiva, um dom é um presente dado por Deus. Para quem? Para mim e para você. Agora eu vou perguntar: você merece um presente de Deus? Alguém aqui merece um presente de Deus? Não. Mas mesmo assim ele deu. E ele está dizendo nessa noite: não despreza o dom de Deus que há em ti.
Muitos aqui têm dons de louvar, dons para pregar, dons de oratória, dons de visão, dons de revelação. E cadê esses dons? Estão desprezados. E por que num culto desse, cadê as manifestações dos dons? Estão enterrados. Talvez a timidez venceu, foi maior do que o teu dom. Talvez os teus prazeres carnais foi maior do que o dom que há em ti. Mas o Senhor está falando nessa noite: não despreza o dom de Deus que há em ti. Paulo estava dizendo: Timóteo, não despreza o dom de Deus que há em ti, que foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. Só que antes de eles porem as mãos, antes de Paulo, eles porem as mãos, Paulo e os anciões pôr as mãos sobre Timóteo, Deus já tinha escolhido Timóteo. E antes de nós termos dom, Deus nos escolheu primeiro. E Deus está dizendo nessa noite: mocidade, vocês são fortes. E ninguém pode desprezar vocês. E não despreze o dom que há em vocês. Sabe por que nós somos fortes, irmãos? Porque, como foi falado, nós poderíamos estar em qualquer lugar. Olha que interessante. Timóteo, ele desde pequeno ele foi ensinado, sim ou não? Tanto que Paulo vai falar lá em 2 Timóteo capítulo 3 e vai dizer: ô Timóteo, tu permanece naquilo que tu aprendeu. Só que muitos de nós aqui não nascemos num lar cristão. Mas você está aqui nessa noite porque o Senhor te escolheu. Muitos cresceram e lá distorcido, ao contrário da palavra. Timóteo cresceu aprendendo a palavra. Mas muitos de nós aqui crescemos em ambientes diferentes, onde tudo pode, talvez, em ambientes de vícios, de drogas, de brigas. Mas se nós estamos aqui nessa noite, foi porque o Senhor nos escolheu. E Ele nos deu um dom. E Ele está dizendo nessa noite: não despreza o que eu te dei. Aleluia. Vence a tua timidez. Vence a tua carne. Vence os prazeres da mocidade. O Senhor não quer saber, Ele está dizendo: vence, vocês são fortes. Ele diz: vocês são fortes. Então vence e não despreza o dom que há em ti. Porque o Senhor quer usar essa geração, irmãos, essa mocidade. Assim como o Senhor usou Timóteo para ali em Éfeso pregar sã doutrina contra os profanos que se levantaram, contra os falsos profetas. O Senhor, Ele quer levantar uma geração para pregar a palavra verdadeira e genuína. E Ele conta com essa mocidade, porque na mocidade tem força. Por isso que Ele escolheu Timóteo. Então o Senhor conta comigo e contigo. Para quê, irmãos? Para nós pregarmos a palavra verdadeira e genuína. Para combater as heresias que estão por aí, que são muitas, contra a palavra, contra a sã doutrina,
mas o Senhor nos escolheu para pregar a palavra da verdade. E Ele está dizendo nessa noite: fique de pé, mocidade.